Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Pai, pela tua misericórdia, te agradecemos pelo teu perdão mais uma vez, ó Deus. E nós queremos te pedir, ó Deus, que o Senhor fale conosco. Fala conosco, ó Deus, nessa noite. Permita-nos ouvir a tua voz, ó Deus. Permita-nos sermos impactados pela tua palavra, Deus, em nome de Jesus. Eu preciso ouvir a tua voz, ó Deus. Eu preciso, ó Pai, de ti. A igreja também tem necessidade de ti, ó Deus, e fala conosco, ó Deus. Nós saímos daqui, ó Pai, renovados pelo Senhor nessa noite, ó Pai. Revela-nos a tua palavra, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Querido, nós estamos passando a série da graça agora. E aí nós criamos lá assim como nós tínhamos a nossa vinheta lá Passa de novo, Márcio, muito rápido, o pessoal vê de novo. Assim como nós tínhamos as cartas paulinas, agora nós vamos falar da graça. E o símbolo da graça, queridos, é a cruz de Cristo. Ele se entregou por nós. Pode sentar, queridos. Ele se entregou por nós, se fez homem e se entregou por nós. E nós vamos falar da graça a partir de uma perspectiva metodista. Nós vamos trazer para a nossa discussão o conceito da graça segundo uma perspectiva wesleyana, na verdade, melhor dizendo. Porque esse termo, graça, é um dos termos que talvez provoque, ou seja, aquele trabalhado com mais diferença entre algumas igrejas, algumas denominações. Nós que somos wesleyanos, de uma tradição que advém de João Wesley, Carlos Wesley, mas entendemos a graça segundo a perspectiva que nós vamos trazer aqui para nós hoje. E eu quero dizer para vocês que, como eu falei lá no início, esse é um tema fundamental da nossa vida cristã, da nossa caminhada com Cristo. Se nós não entendemos a graça, não entendemos aquilo que Ele fez por nós possivelmente estamos cultuando de forma equivocada, nós estamos vivendo de forma equivocada e divulgando Deus a quem nós servimos de forma equivocada. Tão importante é esse conceito da graça. E nós optamos por trazer, são muitos textos que falam de graça, que falam de quão gracioso é o Senhor por nós. Mas nós optamos por falar em Êxodo 12, trazer à memória aquilo que foi a primeira Páscoa, de fato, no sentido da redenção, do sangue do Cordeiro, para que nós entendamos que desde o início, Deus ele tinha um plano, desde a queda do homem, ele tinha um plano de reconciliar o homem consigo. E tudo o que eles viveram na Páscoa, na saída do Egito, está relacionado com aquilo que nós vivemos hoje, com o que Cristo veio fazer por nós. Nós falamos disso já neste ano, durante a Páscoa, nós já trouxemos esse texto, mas nós vamos trazê-lo novamente, nessa perspectiva da graça do Senhor, em nome de Jesus. Êxodo 12, nós vamos ler a partir do versículo 3, vamos ler até o 7, depois vamos ler o 12 e o 13. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, que tenha um número adequado de pessoas em casa, para compartilhar e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito. Pode ser cordeiro ou cabrito, mas tem que ser sem defeito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Ele será sacrificado ao pôr do sol. Então peguem um pouco do sangue e passem nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas nas quais vocês comerão o animal. Vamos ler o 12 agora. Naquela mesma noite eu passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito.
Eu sou o Senhor. 13. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Vai sentar, querido. Esse texto não é um texto do Novo Testamento, vocês sabem disso. Vocês sabem que Deus, quando Adão e Eva eles se afastam do Senhor, ali Deus começa a traçar um plano para reconciliar o homem com Ele. Olha que coisa linda. Deus nos cria para ter intimidade conosco. A palavra nos fala que nós somos a menina dos olhos de Deus, a coroa da criação. O Senhor nos ama a esse ponto. Só que tem um determinado momento que a menina dos olhos de Deus, que coroa da criação, ele não quer mais estar, ou ele quer estar ao Senhor, mas ele o desobedece. Ele faz o que não devia fazer. Ele escolhe o caminho que não era o caminho proposto para ele. Queridos, e muitos falam assim, mas por que o Senhor então permitiu que um homem ou uma mulher fizessem isso? Porque, queridos e queridas, o amor, a intimidade que o Senhor queria conosco era uma intimidade onde nós escolhêssemos estar ao lado dele. Nós optássemos por caminhar com ele. O Senhor não queria um povo e não quer para si um povo que não tenha escolha. O Senhor queria que nós escolhêssemos caminhar com Ele, escolhêssemos estar junto dEle. E para isso, por isso, Ele nos deu o livre-arbítrio. E Ele fala assim, olha Elias, você pode escolher o que você quer para a sua vida. Estou entregando todas essas coisas para você. Mas desse caminho, dessa árvore, desse fruto, se abstém disso. Você pode tomar isso. Mas eu quero que você se abstenha daquilo. Porque isso vai fazer com que você se afaste de mim. Mas o homem e a mulher optaram por seguir o caminho que o afastava do Senhor. O homem e a mulher optaram por pegar aquilo que era o que não devia fazer. Escolheram um outro caminho. E isso é o livre-arbítrio, queridos e queridas. E a partir desse momento, é que entra o pecado no mundo. E um pecado que ele não atinge somente aqueles que pecaram, mas a toda a humanidade. E a princípio, você pode dizer que isso não te parece muito justo. Não foi nada, não estava lá, não participei disso, não tenho nada com isso. O problema é de Adão, resolve com ele. Mas sabe, queridos, isso também é fruto do amor de Deus por nós. Porque quando Deus, e o Romanos fala disso claramente, quando nós estudamos nas nossas cartas paulinas aqui, nos nossos estudos da carta paulinas, como eu e você não tivemos participação, nós assumimos um pecado que a princípio não era nosso, mas Deus sabia que toda a humanidade estava sujeita àquela mesma escolha que Adão fez, que era possível que nós fizéssemos a mesma escolha. Deus começa ali a traçar um plano para que todos nós fôssemos salvos por Ele de uma forma inequívoca, uma forma que não tivesse contestação, que ninguém pudesse chegar até Ele e pleitear, não, a vida de fulano é minha, e nada disso, que Ele fosse justo e justificador. E aí Ele fala assim, por causa do erro de um homem, todos vão ser encerrados no pecado. Todos pecaram por causa do erro de um homem. Porque ele sabia que se ele nos atribuiu o pecado por um homem, é justo que por um homem ele tirasse o pecado do mundo. Entendem, queridos, que Deus já estava nos preparando lá de trás? Como você não pecou para que entrasse, para que assumisse o pecado, você também não precisa deixar de pecar.
para ser por ele salvo. Assim como por um homem entra o pecado no mundo, por um homem ele deixa de estar sobre você. O pecado deixa de estar sobre você. Compreenderam isso, queridos? Marcos, esse aqui está desligado. Violão também? Violão. Isso é graça, queridos. E não se tem história, não se ouve falar de um Deus que tenha preparado as coisas dessa forma. De um Deus que tenha preparado tudo dessa forma para que isso acontecesse. Essa é uma das... Eu creio que essa é uma das formas de perceber que a Bíblia é totalmente inspirada por Deus, porque uma história como essa não é possível de ser contada, não é possível de ser inventada por um ser humano. E olha que a Bíblia não foi escrita por um ser humano. Mas isso não é possível de ser pensado. Um Deus que desde o início começa a preparar todas as coisas para reconciliar aquele que optou por não caminhar com ele. Um Deus que tinha poder para destruir toda a humanidade e fazer tudo de novo. Olha, esse rascunho não deu certo, vamos jogar fora. Mas ele se apega, ele gosta daquilo que ele fez. Ele ama aquele ser que ele criou, que ele fala assim, não posso destruí-lo. Eu vou reconciliá-lo comigo. Isso é o Senhor. Isso é o Senhor que nós vivemos. Sabe, queridos, e isso não pode ser comum para você. Isso faz parte do que nós falamos no início desse culto, de que nós ouvimos às vezes, tantas vezes a mesma história, que ela passa a não ter mais aquele significado, aquela importância, aquela profundidade que ela tem, porque eu já ouvi muitas vezes, mas isso é muito profundo. Um Deus que nos ama a esse ponto, que no momento em que nós nos afastamos dele, não há outro sentimento, a princípio, a não ser começar a preparar, a pensar na forma de reconciliarmos com ele. E assim ele fez. O povo, nesse caso, era escravo no Egito. O povo não tinha nenhuma liberdade de culto. O povo estava sujeito a um reino mais forte. Eram escravos. Vida e morte estavam na mão dos seus opressores, daqueles que dominavam sobre eles. Mas o Senhor, Ele se lembra da sua promessa. Ele se lembra daquele povo e fala assim, olha, está na hora de trazer aquele povo de volta. O meu propósito não mudou. Aquele povo precisa me conhecer e eu vou restaurar aquele povo. A promessa que eu fiz para Abraão, ela permanece de pé. Eles serão uma grande nação. Mas, Senhor, agora nós não enxergamos isso. Nós só enxergamos escravidão. Nós só enxergamos sofrimento. Mas a promessa do Senhor continuava viva. E o Senhor falou assim, e eu vou tirar vocês dali. Parte dele. Ele é que toma a decisão. Ele é que vai, ele é que quer fazer. Vocês não vão ser escravos para sempre, eu vou acabar com isso. Vou tirar vocês daí. E ele começa, levanta Moisés, tem toda a conversa com Moisés chama Arão para ir junto. Chega lá, Deus permite que Arão esteja junto com ele para ir até o faraó. E começa o faraó, o coração do faraó está endurecido, e não vai, até o momento que ele fala assim, olha, agora vai ser definitivo, se preparem, cozinhem os pães dessa forma, preparem as suas bolsas, preparem tudo, porque o faraó vai mandar vocês sair, porque ninguém pode segurar vocês quando eu quero libertar. Não tem coração endurecido que fique diante do Senhor. Se ele falar que vai fazer, se chegou a hora dele fazer, não há quem possa ficar na frente. Só se preparem para sair. E vocês vão fazer o seguinte: é necessário que vocês matem um cordeiro puro, limpo, sem manchas. E vocês peguem o sangue desse cordeiro e passem nos umbrais das portas.
E quando o anjo da morte vai passar sobre o Egito, e ele vai matar todos os primogênitos, porque Faraó se endureceu e não quer deixar vocês saírem. E é necessário que eu faça isso para que vocês consigam sair. Mas o sinal, presta atenção nisso, queridos, mas o sinal de que vocês são dos meus é o sangue do Cordeiro. Se você foi marcado pelo sangue do Cordeiro, o anjo da morte não vai tocar em vocês. É isso que o texto bíblico fala. O anjo da morte não vai chegar na sua casa se você foi tocado pelo sangue do Cordeiro. E agora presta atenção nisso, querido, que esse entendimento é essencial. O sangue da morte olhou para o anjo da morte lá, que passou matando os primogênitos. Ele olhou para ver quem estava dentro da casa. Ele só enxergou o quê? Queridos, no dia que o Senhor nos chamar, Ele não vai nem olhar para os seus pecados. Ele vai olhar para o sangue de Jesus sobre você. Isso é suficiente. Nós não somos salvos pelas nossas obras. Aqueles homens e mulheres não foram salvos porque eles estavam fazendo boas obras dentro de casa. Eles foram salvos da morte porque eles optaram por obedecer ao Senhor e colocaram o sangue do Cordeiro em suas portas. Jesus é o Cordeiro. Jesus é o Cordeiro. E quando Jesus morre por nós, Ele se entrega por nós. Ali, Ele derrama sobre nós a sua graça. E John Wesley, ou o movimento wesleyano, ele divide essa graça em 3 momentos. O primeiro momento é a graça preveniente. É aquela que veio antes de tudo. Você não fez nada para merecê-la, mas o Cordeiro se entregou. Mas eu não fiz nada, mas Ele se entregou. Ele te deu essa graça. Ele se entregou e ponto. Ah, mas ele não sabia que naquele lugar só tinham pecadores. Não interessa. Ele mostrou o caminho. Ele entregou, ele deixou disponível aquilo que era necessário para que todo aquele que nele crê fosse salvo. É como se tivesse um abismo, e eu já usei essa ilustração aqui, é como se tivesse um abismo, e as pessoas, elas não têm condição de sair desse abismo, elas não têm, pela sua força, por nada, elas não têm condição de sair desse abismo. E Jesus vai e ele estende e coloca a sua mão dentro do abismo. E agora, todos podem sair. Todos podem sair. Queridos, presta atenção nisso, porque isso é muito bonito quando nós pensamos nos irmãos e irmãs que estão aqui dentro da igreja. Quando eu olho para cada um de vocês e falo assim, que bom que todos nós aqui podemos sair, mas isso vale para todos. Todos. Aqueles que mais te prejudicaram, aqueles que mais foram cruéis com você, aqueles que tomaram algo que era seu, também são chamados para ser salvos pelo Senhor. O Senhor ama a todos e quer salvar a todos. Não é todo mundo que crê assim, gente, mas é assim que nós cremos como igreja. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Que bom que você está na igreja. Que bom que você está ouvindo dia após dia a palavra do Senhor. Mas você vai encontrar gente no céu que não passou a vida na igreja.
que no último minuto resolveu ouvir o chamado de Cristo. Como os trabalhadores da última hora que nós falamos daqui da parábola, né? Aqueles que chegaram no finalzinho e o patrão resolveu pagar o mesmo preço, o mesmo valor que ele tinha combinado com aqueles que começaram a trabalhar às 7 da manhã. Querendo, gostando você disso ou não, querido? A bondade do Senhor que nós cantamos aqui nessa noite, ela não muda porque você gosta ou não gosta disso. Ele é bom e ponto. Ele é bom. Foi assim que o patrão virou. O que o patrão virou para os... Chegaram assim, mas eu trabalhei desde 7 da manhã e o senhor agora, o fulano começou, trabalhou meia hora e vai receber o mesmo dinheiro que eu vou receber. Assim, te incomoda eu ser bom? Eu estou te dando o que eu combinei com você? Tá sim. E te incomoda se eu quero ser bom? Assim é o Senhor. Assim é o Senhor. Mas nos parece injusto esse tipo de coisa, muitas vezes, mas é porque a nossa justiça não chega nem perto da justiça de Deus. Mas preste atenção comigo. A parábola do filho pródigo. A parábola do filho pródigo, o filho mais novo, ele perde todos os bens e resolve viver a sua vida dissolutamente. Não quero saber dele. Eu quero os meus bens e me permita viver isso tal. Quando ele volta, cheio de sofrimento, cheio de problemas, cheio de sequelas, viu coisas que provavelmente nenhum homem devia ver. Viveu coisas, porque dormir na rua não deve ser fácil não, querida. Não ter o que comer não deve ser fácil não. Viveu coisas que provavelmente ele ia precisar depois de um psicanalista, se fosse nos nossos dias, ia ter que ter psicanalista, isso e aquilo, para poder apoiá-lo lá, para que ele conseguisse viver. Chega perto do pai, não quero ser recebido nem como um filho, mas eu quero ser recebido como um dos seus servos, porque os meus servos do meu pai vivem melhor do que eu estou vivendo aqui fora. O pai o abraça, coloca um anel no seu dedo e fala assim: não tenho como te receber com outra coisa, porque você é meu filho. O Senhor não tem como te receber de outra forma, querido. Você é filho. Você é rei dele. Ele não tem outro espaço, não tem outro lugar. É filho. Aí o filho mais velho pensou assim: ah, mas isso é uma injustiça. Matou o melhor bezerro, comprou a melhor roupa, o anel dele é mais bonito do que o meu. Eu estou aqui com o Senhor todos os dias. Todos os dias eu estou aqui. E o Senhor nunca me deu um cabrito, nunca me deu um carneiro, nunca fez nada disso. E para ele que estava lá fora, o Senhor dá tudo isso. Você não tem ideia, queridos e queridas, de quanta tristeza o Senhor te tirou porque você está aqui dentro, porque você está ouvindo a palavra. Não acha que a vida de quem está lá fora está melhor não, porque não está não. Quem está lá fora está acumulando um monte de sequelas sobre a sua vida, que vai carregar pela vida inteira, se não for curado pelo Senhor, se não for tratado pelo Senhor. Foi assim que Jesus falou com o filho, foi assim que o pai falou com o filho mais velho: você está aqui do meu lado o tempo todo, você não sabe o que é passar fome, você não sabe o que é ter necessidade. Andar comigo, querido, é um privilégio para você. Não que seja privilégio no sentido de que ele escolheu um e não escolheu outro, não é nada disso, mas é algo que te livra de viver situações que nenhum homem deveria viver, nenhuma mulher deveria viver. Você não sabe o que é passar fome, porque está comigo. Você não sabe o que é ter necessidade de roupa, porque você está comigo. Você não vai ter pesadelo à noite, porque você não vai se lembrar do dia que você estava na rua e alguém veio e te chutou.
Você não vai agir diante do alimento de uma forma estranha, porque com medo de ele acabar algum dia, porque você está sempre comigo, não te falta nada. Foi isso que o Pai falou. Queridos, nós precisamos ser diferentes daquele irmão, e nós precisamos ter misericórdia daquele que não anda com o Senhor. A nossa tendência muitas vezes é fazer o que Jonas fez. Jonas não queria ir a Nínive pregar. Por que ele não queria ir a Nínive pregar? Se eu pregar, o Senhor é bom, eles vão se converter, e eu não quero que eles se convertam, não quero que eles sejam salvos. Querido, a vida sem Cristo, ela já é pesada o suficiente. Você que está com Cristo, o Senhor tem te livrado de muitas coisas. Quantas pessoas vocês conhecem que cresceram sem o Senhor e hoje, sem o Senhor, e hoje vivem muitos problemas? O povo que era escravo no Egito, mas a promessa do Senhor ainda estava de pé, a promessa estava viva, porque Ele quis assim, porque os planos dele sempre foram de reconciliar o homem com Ele. Não foram os judeus, não foi aquele povo que primeiro chegou-se a Deus. Ele resolveu, seguindo o seu propósito, trazê-los de volta. Graça preveniente. Ele te deu os meios para ser salvo, mesmo sem você ter feito nada por isso. Os planos dele sempre foram reconciliar o homem com Ele. Ele nos deu o Cordeiro, aquele perfeito, sem mancha, que foi entregue por nós, e esta é a graça preveniente. Romanos 11, no versículo 35 e 36, diz assim: quem primeiro deu a Deus para que fosse restituído ou que fosse recompensado? Ninguém, querido. Ninguém. Quem de nós pode chegar diante do Senhor e falar assim: tanta coisa que eu fiz pelo Senhor, o Senhor não me deu nada? Quem pode fazer isso? Tem alguns aí que tentam fazer, mas quem pode fazer isso? Achar que Deus nos deve algo? Deus não nos deve nada. Nós é que devemos a Ele. Quem primeiro deu a Ele para que fosse, para que tivesse possibilidade de cobrá-lo de alguma coisa? Pois dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. A Ele seja a glória para sempre. Amém. Colossenses 1, versículo 13, vai falar: pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ele nos resgatou. Ele nos resgatou. Poderíamos ficar aqui lendo vários e vários textos, mas o preço foi pago, sem que nós tivéssemos feito nada para merecer. Contudo, queridos, nós vamos para o segundo conceito da graça agora. Contudo, após a morte, após o Cordeiro morto, aqueles e aquelas que quisessem se livrar do pecado e da morte, eles deviam tomar posse do sangue do Cordeiro, trazê-lo para a sua casa e para as suas vidas. Essa é a graça justificadora. A graça preveniente é aquela que está disponível para que nós sejamos por Ele salvos. A graça justificadora, ela age em nós quando nós optamos por segurar naquela mão que foi colocada dentro do precipício. Essa é a graça justificadora. E nós vamos falar sobre ela na próxima quinta-feira. Mas eu queria trazer para vocês agora uma ideia. Algumas confissões cristãs não wesleyananas, elas não têm essa divisão de graça preveniente
e justificadora. Mas tem um conceito que é a graça irresistível. Graça irresistível. E dentro da cabeça de algumas pessoas, essa graça irresistível, ela junta a preveniente e a justificadora. A graça irresistível seria uma graça que alguns nasceram para ser salvos e outros nasceram para não ser salvos. Então, a graça irresistível é: se você é um escolhido para ser salvo, não há nada que você possa fazer para perder essa graça. Vai acontecer. Vai acontecer. Você vai ser salvo. A parte triste, e que não se fala normalmente, é que também não há nada que possa salvá-lo se você não for escolhido. Então, algumas pessoas teriam nascido para o inferno. Aí a gente pergunta assim: mas como é que fica o livre-arbítrio nisso? Parte vai falar assim: não sei bem como isso funciona. Outros vão falar assim: você tem o livre-arbítrio naquilo que não é essencial. Você pode escolher o nome do seu filho. Você pode escolher se você quer ter um cachorro, se você não quer ter um cachorro. Mas naquilo que diz respeito à salvação, não tem nada de livre-arbítrio. Nós não cremos dessa forma. Nós, metodistas, nós cremos que o Senhor Jesus chamou a todos para a salvação. Que Ele morre para que nós sejamos por Ele salvos. Então nós cremos que a graça preveniente é aquela que está disponível para que todos sejam salvos. E a graça justificadora, nós tomamos posse dela no momento em que nós optamos por assumir para as nossas casas o sangue do Cordeiro, que é o sangue de Cristo, que, segundo a palavra, nos purifica de todo o pecado. Aí, essas outras confissões que pensam um pouco diferente de nós, mas que para mim é muita coisa, esse pensamento, muito diferente, eles vão falar o seguinte: mas se você precisa aceitar a Cristo como seu Senhor e Salvador, você não está sendo salvo por Ele, você está sendo salvo por você, pelas suas obras. E aí eles dizem que isso é pelagianismo, que era alguém que dizia, para encurtar a história, que nós podemos ser salvos pelas obras. Mas de fato, queridos, não é. Por quê? Porque nós estávamos no abismo de onde nós não poderíamos sair. E aí alguém vai e coloca a mão lá. Nós seguramos na mão dele e ele nos puxa para fora. Quem se salvou? Nós nos salvamos ou ele nos salvou? Ele nos salvou. Mas nós escolhemos. Nós fizemos uma escolha. Essa escolha não é suficiente para eu dizer que foi pela minha vontade, que foi a minha obra que me salvou. Mas essa escolha, ela me dá a possibilidade de tomar posse da graça justificadora, aquela que me torna justo diante de Deus. E é daí que nós partimos na próxima quinta-feira, em nome de Jesus. Deus te abençoe, te proteja. Mas, queridos, saibam disso. A graça está disponível para todos nós. A graça está disponível para todos nós. E a condição para nós aceitarmos, para nós a recebermos e sermos por ela justificados, é a fé em Cristo Jesus. Que Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, que é o nosso Senhor e Salvador. Amém? Deus te abençoe, te proteja, em nome de Jesus. Queridos, nós estamos falando de coisas que são muito profundas, muito profundas. São conceitos importantes na igreja. E por que é tão importante que a gente entenda, queridos? Porque nós temos muita expectativa com o que Deus vai fazer no nosso meio esse ano, no ano que vem, no restante desse ano e no ano que vem também. Nós precisamos ser uma igreja que compreende aquilo que Cristo fez por nós.
E nós precisamos entender que Deus quer fazer isso por todos os outros. Porque nós precisamos cumprir o nosso papel como igreja, que é de, amando, entendendo o amor dele por nós, que a gente passe também a amar aqueles que ainda não o conhecem e queiramos com que eles passem a conhecer em nome de Jesus. E entendendo de onde ele nos tirou, é muito mais fácil ter misericórdia, compaixão daquele que ainda não está vivendo isso. Mas que, em nome de Jesus, através daquilo que o Senhor vai fazer na sua vida, também vai passar a viver para a honra e para a glória do nome do Senhor. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos orar ao Senhor. Queridos, esse não é um assunto simples. É um assunto que levanta muitas dúvidas e questionamentos, normalmente. E os pastores de vocês estão disponíveis para conversar com vocês sobre isso a hora que vocês quiserem. Tá bom? É um assunto que eu tenho muito prazer em falar sobre ele. Na verdade, nós começamos a falar sobre isso, né, Elias, pelo WhatsApp, e eu falei assim, caramba, nós precisamos falar sobre isso lá na igreja. Então, fiquem à vontade para me chamar, para que a gente fale um pouco mais sobre esse assunto, tá bom? Quem sabe a gente também não faz no último dia um espaço aberto para que a gente possa falar aqui na igreja mesmo, fazer as perguntas e conversar sobre esse assunto, tá? Vamos orar ao Senhor? Senhor, nós queremos te agradecer pela tua graça, nós queremos te agradecer pelo teu perdão, nós queremos te agradecer pelo teu amor por nós, nós queremos te agradecer, ó Deus, porque em tudo nós temos percebido, Pai, que o Senhor está conosco, que o Senhor nos ama. Senhor, e como é bom, ó Deus, ter um Deus que nos ama a ponto, ó Deus, de enviar o seu Filho para que morra na cruz por nós. Faz-nos, ó Deus, mais uma vez eu te peço, entender o teu amor por nós, e certamente o que a consequência do entendimento deste amor será nós o amarmos mais e vivermos uma vida mais segundo o teu propósito, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos colocar diante de Ti, ó Pai, a vida de cada um dos irmãos e irmãs que estão aqui neste lugar, nesta noite. Senhor, nós queremos abençoar as casas dos Teus servos, abençoar a vida dos Teus servos, que cada um deles, ó Pai, tenha a compreensão, ó Pai, do Seu amor por eles, que cada um deles, ó Pai, entenda, ó Deus, a Tua vontade, o Teu propósito em nós, ó Pai, e Senhor, que nós sejamos, ó Pai, cada dia mais e mais impactados pela Tua palavra, pelo Teu amor, por tudo aquilo que o Senhor tem sido e tem feito nas nossas vidas, em nome de Jesus. Senhor, abençoe a nossa igreja, que ela seja uma igreja, Pai, que caminha contigo, Deus, que caminha, ó Pai, para o alvo que o Senhor tem estabelecido para nós, que nós entendamos, ó Pai, e vivamos dentro do Teu propósito. Nós repreendemos toda a obra do diabo, toda a obra do maligno em nome de Jesus. Nós repreendemos, ó Pai, tudo, ó Pai, que venha contra a Tua igreja para tirá-la do caminho que o Senhor tem para ela. E que em tudo, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, o Teu nome seja exaltado e glorificado em nossas vidas, na Tua igreja, em nome de Jesus. Amém.